Estamos dando início aqui ao seminário comemorativo dos 90 anos da Revolução de 1930, a Revolução Brasileira de 1930, liderada pelo grande líder trabalhista Getúlio Vargas. Hoje, sem sombra de dúvida, é um dia muito especial para todos nós trabalhistas. Quero fazer uma saudação aqui muito especial, inicialmente para o público que nos assiste, para a nossa turma boa, uma nova geração de trabalhistas que está se construindo no Brasil, para todos os militantes, ativistas políticos do PDT, para todos aqueles interessados nesse assunto que nos assistem nessa noite de hoje. Hoje, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, através da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, por meio do Centro de Memória Trabalhista, estamos promovendo aqui esse grande evento em comemoração, né, aos 90 anos da Revolução de 30. Infelizmente, para nós, esse evento, nós gostaríamos de estar realizando esse evento presencialmente, mas por conta aí das restrições, das questões de saúde, por conta da pandemia, nós só vamos poder hoje chegar na casa de vocês aí através da internet. Mas isso, de forma alguma, vai abrilhantar menos a nossa noite. Até porque, né, o Centro de Memória Trabalhista ele teve o cuidado de escolher aí 3 grandes personagens conhecedores da história do trabalhismo, 3 grandes autores estudiosos da questão da Revolução de 30. Então, eu tenho certeza que os debatedores que hoje serão trazidos aqui certamente trarão contribuições muito importantes, muito relevantes, para que a gente possa conhecer um pouco mais esse momento histórico tão importante para a nação brasileira, especialmente nesse Brasil de hoje, que vive muitos retrocessos e que, de uma forma geral, a agenda política é uma agenda de ruptura, né, de retrocessos com tudo aquilo que foi iniciado ali pela Revolução de 30. Para debater conosco aqui hoje, nessa noite, nós temos aqui o nosso querido amigo, companheiro, grande jornalista brasileiro, José Augusto Ribeiro. Seja muito bem-vindo, José Augusto. Temos também aqui a professora, historiadora, Rosa Maria Araújo. Seja muito bem-vindo também, professora. E temos aqui também a nossa professora Maria Celina de Araújo, professora de Ciência Política. Professora, muito bem-vindo. Eu dizia no intervalo aqui, fora das câmeras, que eu estou muito satisfeito e muito feliz por, como cientista político que eu sou, ter a oportunidade de dividir essa mesa aqui, né, como mediadora entre esses 3 verdadeiros gigantes conhecedores da obra do trabalhismo brasileiro. Inicialmente, professores, a gente vai falar aqui, vai fazer uma consideração inicial para o público entender. Nós vamos trazer aqui, basicamente, 2 perguntas e os nossos debatedores eles vão fazer suas considerações no primeiro bloco e no segundo bloco sobre essas perguntas. No primeiro bloco, cada um vai ter aí cerca de 15 minutos e num segundo bloco, cada um de vocês vai ter aí cerca de 10 minutos para fazer as suas considerações. Então, como eu vim aqui somente para mediar e acompanhar verdadeiramente aqui quem entende do assunto, eu vou iniciar aqui perguntando para vocês o seguinte: qual é a importância de Getúlio Vargas e da Revolução de 30 para a construção do Brasil contemporâneo? Qual é a importância de Getúlio Vargas e da Revolução de 30 para a construção do Brasil contemporâneo? Eu vou começar aqui por ordem alfabética. Eu comecei saudando meu amigo Zé Augusto, mas agora vou passar a vez para as mulheres aqui. Vou pedir licença para os outros 2 debatedores. Vou começar, se possível, com a professora Maria Celina de Araújo. Boa noite, professora. A palavra é sua. Boa noite. Obrigada, Everton e a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Rosa, não a vejo há muito tempo. A pandemia só piorou tudo. Um abraço para o José Augusto Ribeiro, um grande jornalista. Olha, na verdade, a tua pergunta são 2 perguntas: a importância de Getúlio e a importância da Revolução de 30.
são duas perguntas bastante distintas. Porque Getúlio não se confunde só com a Revolução de 30. A Revolução de 30, na historiografia brasileira, na análise política brasileira e na própria trajetória do Brasil, digamos que ela ganha uma certa autonomia como o fato histórico. Independente dos personagens, a Revolução de 30 ela é um objeto de estudo, ela é um marco na historiografia brasileira, na análise política brasileira, e claro que é um fato político que tem gente, tem carne, tem os seus atores. Mas ela, como um fato político, tem sido muito abordada por vários ângulos no sentido do que significou, significa, deixa eu ver que hora que eu estou falando, do que significou para o Brasil esse momento. E as interpretações variam muito, de toda forma, o que se sabe é que há uma certa convergência de que foi um ponto marcante, não de ruptura completa inicialmente, mas um ponto realmente de uma descontinuidade, de uma reconstrução do Brasil em novos patamares. Talvez seja essa expressão melhor, uma reconstrução do Brasil em novos patamares. A Revolução de 30, ela colocou abaixo o modelo político da Primeira República, um modelo liberal muito limitado, o chamado liberalismo excludente, e todos eram excludentes, todos os liberalismos da época eram excludentes, eram limitados, eram elitistas. A Revolução de 30, ela bota abaixo esse modelo, o modelo que cai, digamos, que implode, porque foi incapaz de se renovar, quer dizer, enquanto o mundo, enquanto os países que adotaram modelos liberais foram se modernizando e abrindo para o ingresso de novos atores e modernizando seu sistema partidário, seu sistema de participação. A gente teve um sistema político que foi se mantendo intacto, impermeável à mudança social e que foi incapaz de resistir até às suas próprias crises internas. Do ponto de vista político, é mais ou menos consensual também que a Revolução de 30 ela acontece mais por uma crise oligárquica do que por uma revolta de classes sociais. Era um modelo que estava tão engessado e tão mofado, digamos, que ele não resistia à própria pressão interna. Então, nesse ponto de vista, a Revolução de 30 ela é um marco importante porque ela rompe com o modelo. Um modelo que, eu repito, poderia ser revisto, não é uma fatalidade que o experimento liberal da Primeira República tivesse que cair para dar lugar a um outro modelo político. O que aconteceu é que foi a escolha dos governantes que chegaram em 30 ao poder, uma equipe muito determinada, e realmente mudou os parâmetros da política brasileira, não só da política, mas da própria forma de pensar o Estado brasileiro. Isso é muito claro. Então, fiquemos na parte política. A partir de 30, a gente vai ter um governo provisório e o que vai permitir governar por decreto-lei. E governar por decreto-lei para criar um sistema centralizador de poder. Não podemos esquecer que Getúlio, agora falando da figura de Getúlio, que Getúlio e vários dos atores que estão em volta dele, quer dizer, partilham de um pensamento autoritário. Getúlio, porque vem de uma filosofia positivista gaúcha, não carioca, mas gaúcha, um positivismo que pressupõe um Estado forte, um Estado condutor, um Estado iluminado, digamos, para dirigir a sociedade, à frente da sociedade. E outros elementos em torno de Getúlio que também partilhavam da ideia de um Estado forte, não porque fossem positivistas, mas porque eram
parte do seu tempo, endossavam parte das teorias da época que tanto a esquerda quanto a direita fortaleciam a ideia de estados centrais fortes com grandes líderes fortalecidos. Então, a gente tem esse marco, que é o marco de mudança do sistema político, de um sistema político que poderia ser aperfeiçoado, não foi, a opção foi destruí-lo, pela sua contraface, que é um sistema fechado, autoritário, e que tem uma função, vai ter um papel muito importante na definição do desenho institucional que o Estado vai ganhar a partir daí. A partir desse momento, a partir de 30, a gente tem uma série de inovações institucionais que não eram pioneiras no Brasil. Quer dizer, a historiografia getulista também tem de tudo. Todo governante tende a dizer que o que ele fez foi a primeira vez, mas não era, mesmo, não importa se era pioneiro, tão pioneiro ou não, o importante é que uma série de instituições de Estado foram sendo criadas no sentido de organizar a economia, reorganizar a economia, reorganizar as questões do trabalho, e isso a Rosa sabe melhor do que ninguém, e, enfim, reorganizar o comércio exterior. Lembremos que o país dependia 70% da riqueza do café, isso era um modelo suicida, isso é um tiro no pé. A crise de 29 ela foi muito pedagógica, ela ensinou que a gente não podia insistir naquele modelo, custou muito caro aquela queima do café que foi feita para estabilizar os preços. O país já tinha um potencial industrial, já tinha um mercado interno emergindo, e isso tudo confluiu para que a crise externa da exportação de café e uma demanda interna por produtos, a gente iniciasse o que a gente vai conhecer como um processo de industrialização por substituição de importações. Industrialização por substituição de importações, que ganhou a sigla EASY. EASY em português. Então, nada disso poderia ser feito se a gente não tivesse uma classe empresarial disposta a acatar as diretrizes do governo, se não houvesse um governo capaz de montar uma equipe econômica extremamente capaz, extremamente preparada e muito antenada nas modificações que estavam acontecendo no mundo, na necessidade da industrialização, ainda que fosse a gente não tivesse chegado à segunda revolução industrial, mas a necessidade de chegar a ela. Então, a gente tem a convergência de vários fatores associado ao fato de que o governo é um governo que praticamente governou por decreto esses 15 anos, porque a Constituição de 34, ela vigorou até 37, mas com períodos de estado de exceção. Então, isso deu uma autonomia muito grande ao governo de tomar decisões, e tomou decisões muito acertadas do ponto de vista de possibilitar que o país fizesse uma travessia de um mundo agrário para o mundo rural. Lembre-se que se a gente pegar a plataforma da Aliança Liberal, não tem uma proposta industrializante na Aliança Liberal. A Aliança Liberal está falando da política da época, que era basicamente a política das oligarquias. Getúlio não chega ao poder com um projeto industrial. Então, isso é importante a gente ter em conta, porque se ele não chega ao poder com um projeto industrial, uma vez, e aí eu vou começar a falar de Getúlio, uma vez no poder, o Getúlio e sua equipe foram capazes de entender que a realidade mundial, a exceção do Brasil no comércio internacional, a economia brasileira ela precisava se diversificar, e que
ela teria que fazer isso pela mão pioneira do Estado. O Estado varguista é um Estado que está datado no tempo. O Estado desenvolvimentista de Vargas, que foi concebido nessa época e que acaba, já está nos estertores no governo Jango e vai se arrastando no governo Jango e vai se arrastando, esse Estado ele é datado, esse Estado desenvolvimentista ele é datado, ele tem um tempo histórico específico para que aquilo pudesse acontecer. Era um momento que o Brasil tinha capacidade de investimento, o Estado tinha capacidade de investimento, o Estado tinha capacidade de planejamento, tinha capital humano para fazer o planejamento da economia e tinha capacidade de implementar indústrias, coordenar, enfim, era um conjunto de fatores que desapareceram com o tempo. O Estado mal pode pagar salários hoje em dia, a gente, bem ou mal, Juscelino acabou seu governo inaugurando uma cidade e a gente inaugura sala de aeroporto hoje. Então, essa ideia de um Estado que fazia grandes obras, ela realmente tem tudo a ver com o modelo de desenvolvimento da Era Vargas. Agora, ele é datado nesse sentido, no sentido de que as condições para fazer aquele tipo de desenvolvimento acabaram. Acabou também o fato de que o Brasil passou a ser uma democracia de massa, uma democracia plural do ponto de vista partidário, fica mais difícil atender a todas as demandas, a sociedade fica mais conflituosa, e administrar isso precisava ter um talento muito especial, um talento que o JK teve. Quer dizer, um talento que o JK realmente teve, e que é uma das barbaridades maiores da história do Brasil e terem interrompido a carreira desse político. Pode-se reclamar da inflação, enfim, de uma série de coisas, mas essa capacidade de ter a iniciativa e de formular projetos, de criar sinergia, realmente não tivemos mais, acabou. Então, Vargas, muito associada à Revolução de 30, mas eu quero fazer a distinção que a Revolução não é só Vargas, a Revolução é um conjunto de figuras que estão propensas à mudança, que fizeram a Coluna Prestes, que fizeram a Revolução de 24 em São Paulo, enfim, você tem... Enfim, há um fervor na sociedade demandando a mudança, tanto que Revolução de 30 a gente chama de revolução e foi um golpe, literalmente foi um golpe. Se depois um governo pelas armas e se rasgou a Constituição. Foi um golpe de Estado. Mas ele teve esse clamor popular, teve essa aceitação popular e acabou se chamando de revolução e ficou como revolução, né? E assim é chamado. E Getúlio, eu creio que nesse processo todo, Getúlio, eu já devo terminar, Getúlio, nesse processo, eu creio que ele tem um papel muito importante, porque ele foi o candidato derrotado nas eleições presidenciais pela Aliança Liberal. Foi o candidato derrotado, ficou bastante conhecido no Brasil, mas ele era um político desconhecido, um político que ficou conhecido em função da campanha, mas era um político gaúcho, um político local, conhecido, sim, localmente, que tinha tido uma trajetória como deputado estadual, federal, ministro da Fazenda, e era governador de Estado quando ele liderou a Revolução. É muito interessante a gente ver a trajetória de Getúlio como deputado federal. Eu fiz isso porque eu organizei os discursos parlamentares dele para a Câmara dos Deputados. E é uma coisa fascinante ver ele como deputado federal, como ele
defendia o regionalismo gaúcho, defendia a autonomia do Rio Grande do Sul, as políticas autonomistas do Borges de Medeiros, não queria intervenção do Estado, da União nos estados, brigava com Washington Luiz, enfim, era um defensor ardoroso da soberania dos governos estaduais, e é interessante que depois ele volta para o governo e faz o oposto. Mas mostra uma característica dele que também era a lealdade que ele tinha com Borges de Medeiros. Quer dizer, Borges de Medeiros era o líder dele, era o chefe dele quando ele era deputado. Depois o jogo inverteu, ele passou a ser o presidente. E finalizando, eu tenho quantos minutos? Na verdade, passamos um pouquinho, professor, mas pode finalizar, fique à vontade. Ah, tá. Então, porque eu não sei. Para finalizar, eu só queria fazer, do ponto de vista pessoal, quer dizer, Getúlio liderou a Revolução. O que eu acho importante também é que dos guerreiros da Revolução, dos soldados da Revolução, Getúlio era o que tinha uma certa uma postura de mais negociação. Ele até negociou não fazer a Revolução, depois desistiu, enfim. Quem era mais incisivo e quem insistia na revolta não foi Getúlio, foi o Valdaranha, basicamente. E ele foi fazendo esse papel mais moderador, de sendo levado pelas circunstâncias, o que acabou dando à Revolução um final sem sangue. Quer dizer, a gente não chegou ao confronto armado, e isso, não ter sangue, para mim, sempre é muito bom. Desculpe se eu passei do tempo. Nada, professora. A senhora não passa do tempo, a senhora contribui com a gente com uma reflexão para que a gente possa poupar no futuro o nosso tempo conhecendo sobre a Revolução. A senhora é uma grande estudiosa do tema e certamente a sua contribuição é muito relevante, sempre vai ser muito relevante. Só antes de passar a palavra aqui para a professora Rosa, eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo que esse nosso seminário ele tem essa mesa de hoje e, na sequência, nós vamos ter algumas outras mesas. Já vou aproveitar aqui para informar que agora, no dia 6, né, amanhã, portanto, nós vamos ter mais uma mesa que vai ser um painel chamado Trabalhadores do Brasil, também às 19 horas, aqui na mesma página que está sendo transmitida, na página da nossa fundação. E nessa mesa vão estar presentes 3 dos últimos ministros do Trabalho, né? O ministro Jacques Wagner, o ministro Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, e o ex-ministro também, Manuel Dias, que também é nosso secretário-geral do PDT. Então, todo mundo que está assistindo hoje aqui também está convidado para participar do nosso próximo painel, que vai ser amanhã também às 19 horas. Agora, vou passar a palavra para a nossa professora Rosa Araújo, perguntando mais uma vez, professora Rosa, qual a importância da figura de Getúlio Vargas e da Revolução de 30 para o Brasil contemporâneo? A palavra é sua, professora. Muito obrigada pelo convite do Centro de Memória Trabalhista. Obrigada a você, jovem cientista político, pela mediação. É um prazer estar encontrando Maria Celina de Araújo, minha colega de Fundação Getúlio Vargas durante tantos anos, e uma pessoa tão capaz, com essa análise brilhante, que ela conhece muito a Era Vargas, e Zé Augusto Ribeiro, um jornalista engajado, sempre comprometido com a história e com o seu tempo. Então, é um prazer falar aqui. Eu vou tentar, eu concordo com tudo que a Maria Celina disse e tentar não repetir os mesmos pontos, mas às vezes vou reiterar um pouquinho. É verdade que a Revolução de 30 não foi propriamente uma revolução, mas se o Brasil teve uma, foi essa. Ela não foi uma revolução feita pelo povo, ela foi um golpe político e um golpe militar. Mas como ela modificou um pouco, sem mexer de verdade nas estruturas, ela é chamada, na nossa história do Brasil, como revolução. E eu espero que daqui a 10 anos a gente possa comemorar o centenário da Revolução de 30 dizendo que valeu a pena. Isso é que é muito importante. A gente não pode esquecer que o Brasil, nesse ano do centenário de nascimento do Celso Furtado, nosso grande economista e um grande professor,
e ele sempre em suas aulas, em seus livros, eu fui aluna dele em Paris, e ele dava um curso sobre reforma agrária. O Brasil nunca teve reforma agrária. Não teve na República Velha, não teve na Era Vargas e não teve até hoje. E isso nos traz um custo. O México teve. Durante o peronismo, se mexeu um pouco nas oligarquias, se controlou um pouco os proprietários de terra, os produtores de carne na Argentina. No Brasil nunca se mexeu. Então, como é que se pode ter uma revolução sem participação do povo? E como é que a gente podia chegar à modernização sem mexer no campo? Mas a Revolução de 30 trouxe uma modernização que não teve mais volta. Nunca mais houve retrocesso. Você conseguiu chegar mais perto da cidadania com esse mundo que se tornou mais urbano, que foi aos poucos se urbanizando, que permitiu uma industrialização diversificada, uma sociedade que se modernizou e que projetou o Brasil no exterior de uma outra forma. Quer dizer, o Brasil deixou de ser apenas um exportador e nós conseguimos neutralizar essas relações que eram feudais. Não resolvemos, mas neutralizamos um pouco. A Revolução de 30 permitiu a Era Vargas, quer dizer, a volta de Vargas em 50 como presidente eleito, numas eleições limpas, com partidos políticos que representavam os interesses regionais, os interesses econômicos. Era Vargas, no seu segundo governo, enfrentou a Guerra Fria, porque Getúlio foi deposto muito por causa do contexto da guerra. Quer dizer, como é que Getúlio, que no início flertou com Hitler e Mussolini, com o nazifascismo, e depois da entrada dos Estados Unidos, com a evolução da guerra, o Brasil declarou guerra, entrou na guerra do lado dos aliados e venceu a guerra, como é que ele, sendo um ditador no Estado Novo, poderia se manter? Ele acabou deposto pelos militares e foi praticamente exilado em Itu, mas voltou em 50. Quando ele voltou em 50, ele teve, durante a Guerra Fria, muita coragem para criar instituições nacionais como a Petrobras. Quer dizer, a campanha do petróleo nosso mobilizou o Brasil todo. E até agora a gente discute o que fazer com a Petrobras. Será que algum brasileiro é contra a existência ou a história da Petrobras? Porque em história a gente nunca pensa como seria se não tivesse sido assim. A história aconteceu. Francisco Verford, historiador, cientista político também, sempre lembra nos seus livros, e ele foi um grande estudioso da Revolução de 30, que a gente tem que ver conjunturas. Não pode ver a história só como um bloco. A gente tem que ver aqueles momentos. Foi na Era Vargas que se criou a Companhia Siderúrgica Nacional, o BNDES, que o Banco do Brasil expandiu mais sua atuação, que se criou a Vale do Rio Doce. E isso tudo foi propiciado por uma ação que começou com essa quartelada em 30, que é verdade, foi uma quartelada, né? E depois, a maior parte do tempo, Vargas governou por decretos. Agora, Celina lembrou muito bem a habilidade política de Getúlio Vargas. Ele era um político com aquele talento para negociar. O que eu mais estudei na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC, depois ao longo da minha vida toda, eu me especializei mais em história urbana depois do doutorado. Mas até então, mas é sempre história do Brasil. E história urbana, história de cidades brasileiras, principalmente do Rio de Janeiro. Getúlio Vargas era um político que conseguia conciliar, que conseguia negociar, barganhar. É verdade que a maior parte do tempo num sistema discricionário, com Congresso fechado. Com Congresso fechado não tem graça. Nós damos muita importância cada vez mais ao Congresso, porque são os parlamentares que nos representam. Se eles nos representam mal, se eles trabalham mal, se eles fazem rachadinha, se eles
se você tem grupos nocivos, você também tem excelentes parlamentares que defendem os interesses nacionais, regionais, de grupos, de profissionais, de trabalhadores, de empresários. Isso é muito, muito importante. Há alguns filmes que tratam de Getúlio Vargas, e há um filme mais recente em que quem faz o personagem do Getúlio é o... Celina vai me lembrar, um ator de televisão. Tony Ramos. Oi? Tony Ramos. Tony Ramos, em que tem uma das Filme do João Jardim. Exatamente, do Jardim, uma das frases mais bonitas do cinema brasileiro, que é o Getúlio, horas antes do suicídio, conversando com sua filha Alzira Vargas, com a Alzirinha, ele está na cama, já vai deitar, aquela crise no palácio, a reunião ministerial, os militares dizendo que ele tinha que se licenciar, que ele tinha que sair, e ele se vira para a Alzirinha e diz assim: minha filha, você sabe que nesses anos todos, ora, foram 19 anos, 15 anos no primeiro governo e 4 anos no segundo governo, quando ele foi eleito. Nesses anos todos, eu dirigindo o Brasil, de presidente ou de chefe do governo provisório, dirigindo o Brasil, nunca me pediram nada que não fosse interesse pessoal, interesse de classe, interesse por dinheiro, interesse por terra. Nunca ninguém me fez um pedido pelo Brasil. Então, eu acredito que o Getúlio Vargas realmente pensava nos interesses do Brasil e, como disse a Celina, na sua época, os interesses nacionais, que hoje é feio falar que é nacionalista. A gente não pode nem mais usar as cores da bandeira nacional. Você não pode ser patriota, nacionalista, nada disso. Pois eu vou morrer patriota e nacionalista. Ser nacionalista não é ser idiota, é saber, é respeitar a soberania das nações. Qual é a soberania da nossa nação? Qual é a nossa nação? Que tem, como diz Caetano Veloso, uma língua única. Né? Minha pátria é minha língua. E isso começou com Getúlio Vargas e os gaúchos. Celina lembrou muito bem o Oswaldo Aranha e todos os outros revolucionários de 30, não só os gaúchos, como os que aderiram à Aliança Liberal. Ela mobilizou as massas urbanas, as cidades, né? E eu acho que vai fazer parte de uma segunda etapa, porque perguntar o que trouxe de bom, importante, é o que eu mais estudei antes de entrar na minha fase de história urbana, que é a legislação trabalhista. Nós, no CPDOC, nos anos 70, quando o CPDOC foi criado, nós nos dividíamos, tinha a documentação, onde estavam os arquivos dos revolucionários de 30, do Oswaldo Aranha, que é o maior arquivo, tem 90 mil documentos, que ele guardava passagem de trem, entrada para o teatro, do Getúlio, que tinha 50 mil documentos, dos outros revolucionários de 30, e depois de outros presidentes do Brasil, quer dizer, a documentação privada. E tinha a área de pesquisa, onde nós trabalhávamos. Nessa área de pesquisa, nós nos dividimos para estudar os estados principais, 5 estados que atuavam muito, dentre eles o Rio Grande do Sul. Eu coordenava essa pesquisa, coordenei durante 4 anos, e também trabalhava como pesquisadora no Rio Grande do Sul. Nós éramos 3 ou 4 pesquisadores estudando no Rio Grande do Sul. Quando eu fui lendo toda aquela documentação, que é a troca de cartas entre eles, os telegramas, mais a bibliografia disponível, muito Boris Fausto, naquela época, Verfort, anos 70, que comecei a estudar o Rio Grande do Sul, os revolucionários, eu vi que havia um grande momento, uma grande decisão, que foi a criação do Ministério do Trabalho. Na época, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 2 ministérios foram criados para a Revolução de 30, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, a escolha do ministro foi um dos revolucionários de 30, um gaúcho, que era o Lindolfo Collor, nascido em São Leopoldo, que Zé Augusto conhece muito bem a história. Ele era um liberal, era um farmacêutico, não era um bacharel em Direito, como Aranha, como Getúlio Vargas, outros, mas ele era um revolucionário de verdade.
tinha sido deputado, era um jornalista muito importante, combativo, escrevia em vários jornais, e ele chegou aí à Argentina comprar armas com Oswaldo Aranha. O Getúlio não foi comprar armas. Então, era gente que acreditava na Revolução. Quando, não porque ele entendesse da legislação trabalhista, ou de trabalhismo, ou do movimento operário, que ele foi escolhido. Foi uma divisão mesmo de quem foi revolucionário ganhava um ministério. Coube a ele, Getúlio resolveu, o Ministério do Trabalho. Mas ele se cercou de especialistas em questão operária, de socialistas, de liberais, de gente do movimento operário, como estudiosos, como Evaristo de Moraes, o velho, pai do Evaristo Moraes Filho, criminalista, do Evaristo Moraes Filho, trabalhista, grandes professores, grandes autores de livros importantes em direito do trabalho, Joaquim Pimenta e vários outros revolucionários. E a legislação que o Collor começou a fazer foi uma legislação... Ele ficou só 2 anos, que ele rompeu com Vargas por questão de liberalismo. Quando houve um pastelamento do jornal Diário Carioca, os tenentistas que queriam um Estado forte queimaram o jornal, o Vargas não puniu os tenentes. E Lindolfo Collor e outros membros do governo se retiraram e pediram demissão do governo. Mas, durante a gestão do Lindolfo Collor, a base da legislação trabalhista veio à tona. Algumas leis muito importantes, em que você faz o modelo brasileiro do trabalhismo. Na verdade, uma das nossas leis trabalhistas mais importantes só sai em 1940, que é a criação do salário mínimo. Mas a base para a criação do salário mínimo vem desde o início da Revolução de 30, da criação do Ministério do Trabalho. Nessa primeira gestão, eu acho que a gente pode ter 4 linhas importantes nas leis. Uma, nacionalização, desde já. Por quê? Porque você tinha o problema da grande parte de estrangeiros na mão de obra. Então, você cria a lei chamada Lei dos 2/3. A gente não tem a proteção ao cinema nacional. Eu gosto muito da Lei de Proteção ao Cinema Nacional, em que você é obrigado a exibir filmes nacionais, porque senão o Brasil nunca ia ter cinema. E a gente aprecia o cinema argentino. O Brasil tem grande cinema, né? Tem grandes cineastas e grandes filmes durante todo o século XX e o século XXI. Então, houve a chamada Lei dos 2/3. Toda empresa, toda fábrica tinha que ter 2/3 de trabalhadores nacionais. E, além disso, você controla um pouco a imigração. A segunda, uma questão muito atual, que é do desemprego, que se chamava, à época, os sem trabalho. A Aliança Liberal falava dos sem trabalho, que se vai fazer contra os sem trabalho, e aí faz-se algumas leis para recrutar postos de trabalho. Você tem que se inscrever no Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai tentar alocar as pessoas onde há vaga para trabalhar. E outra era você tentar botar gente de volta ao campo, fazer colônias em que você pudesse cultivar o campo e ali botar trabalhadores também, porque senão você não dava conta da massa urbana sem trabalho. O terceiro ponto são as leis que começam a previdência social, né? Não são feitas todas, os institutos de previdência, né, por categorias, previdência, instituto de aposentadoria e pensão dos comerciários, dos bancários, dos industriais e tal, começam em 33, mas você começa a ter as caixas de pensão e aposentadoria. E o mais importante dessas 4, a sindicalização. Eu não acredito em trabalhador sem união, sem sindicato, sem defesa da sua categoria. As categorias de trabalho, no mundo moderno, elas aparecem de outra maneira. E você também tem sindicato dos patrões, como tem sindicato dos operários. O que o Ministério do Trabalho fez foi mediar conflitos. Ele não fez uma mudança de cima para baixo, porque não houve uma revolução de verdade.
uma revolução que mexesse nas estruturas, mas ele protegeu, de certa forma, os trabalhadores. Ele era um mediador entre os interesses. Se você não admite, nos anos 30, nem mais tarde, que existe luta de classes, e se esse conceito está defasado, você tem interesses de classes sociais, de categorias de trabalhadores. E se o Estado não servir para cuidar da saúde, da educação e para mediar conflitos entre quem tem os detentores do capital e os detentores, quem tem a sua força de trabalho, o Estado serve para quê? E ainda não se inventou organização sem Estado. A gente precisa do Estado, como precisa de congressos, as representações. Isso tudo foi feito e começou nos anos 30. Como é que eu estou de tempo, moderador? Já passou um pouquinho, mas pode finalizar. Não, então eu fico muito satisfeita de ter conseguido falar tudo isso. Vou, para terminar essa parte, só lembrar que a legislação trabalhista não foi uma outorga do Estado, não foi um presente que Vargas e seus companheiros deram para os trabalhadores brasileiros. Não, foi uma conquista da classe operária desde a República Velha. Nós tivemos greves importantes em 1917, 1919, nós tínhamos algumas leis que protegiam a mulher e o menor, mas muito pouco. Quer dizer, se melhorou, se proibiu o trabalho do menor de 14 anos, a mulher passou a ter direitos quando estava grávida, 1 mês antes da gestação e 1 mês depois da gestação. Você começou a ter alguns direitos, mas eram direitos que os operários já reivindicaram com toda a sua causa operária. Só que isso não era garantido pelo Estado. Tinha as leis que ninguém cumpria antes da Revolução de 30. E só algumas categorias, como os portuários e os ferroviários. E a gente se orgulha de ser, da nossa geração, a lei que só veio em 1974 dos empregados domésticos. Porque até 1994 eles não tinham direito a nada, a absolutamente nada. Nem férias, nem aposentadoria, nem salário mínimo. E hoje os empregados domésticos têm alguns direitos. Então o Brasil avançou. Obrigado, professora. Agradeço. Obrigado. Certamente aí também trouxe contribuições importantes, né, sobre esse tema e sobre esse grande personagem da história brasileira, o presidente Getúlio Vargas, permitindo aqui a discordância de todos os setores que assim o fazem. Para mim, o maior presidente da história que esse país já teve. Mas agora eu quero também convidar todo mundo que está nos assistindo. Eu já fiz o convite para o segundo painel, que vai acontecer amanhã, os ex-ministros do Trabalho, né, o ministro Jacques Wagner, o ministro Carlos Lupe e o ministro Manuel Dias. E, na sequência, nós vamos ter ainda mais um painel já no próximo dia 8, também às 19 horas, transmitido aqui pelo nosso canal. Vai ser o terceiro e último painel desse seminário em comemoração aos 90 anos da Revolução de 30. Vai ser um painel que tem como tema o desenvolvimentismo de Vargas. E nesse painel vão participar o geólogo e ex-diretor da Petrobras, Guilherme Estrela, né, que foi responsável ali, um dos grandes responsáveis pela descoberta do pré-sal. A gente vai ter a presença ilustre também do economista Luiz Gonzaga Beluso, para brilhantar também esse painel falando de desenvolvimentismo. E também vai estar presente nesse painel, espero eu, que o futuro presidente da República do Brasil, nosso querido companheiro, vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes. Então, quem está nos escutando aqui também está convidado a assistir aí o nosso seminário no próximo dia 8. Dito isso, passo imediatamente aqui a palavra para o nosso companheiro, jornalista José Augusto Ribeiro, perguntando qual a importância de Vargas, José Augusto, e da Revolução de 30 para o Brasil contemporâneo. Respondendo a sua pergunta, e depois de exposições tão brilhantes que se completaram uma a outra, da Maria Celina e da Rosa Maria, eu vou só tentar acrescentar algumas informações
mais jornalística do que outra coisa, para situar a importância de Getúlio Vargas na Revolução de 30 e, naturalmente, na era Vargas, que recebeu o nome dele. No mesmo ano em que nasceu Getúlio Vargas, 1882, o jovem advogado gaúcho Júlio de Castilhos, recém-saído da Faculdade de Direito de São Paulo, onde tinha sido muito influenciada pelas ideias do positivismo, que era uma corrente mais avançada do pensamento político daquele momento, o Júlio de Castilhos fundou o Partido Republicano Rio-Grandense, que, mais do que republicano, foi, no início, um partido apaixonadamente abolicionista. E, com isso, já se transformou num partido pré-trabalhista, né? O Júlio de Castilhos fez uma campanha dizendo que era uma vergonha aquilo que se fazia na época, que era vender a liberdade do escravo. O escravo tinha que comprar, ou alguém tinha que comprar por ele a sua alforria, né? Então, o Castilhos disse, olha, é uma vergonha você receber dinheiro pela liberdade de um outro ser humano, né? E o Partido Republicano do Júlio de Castilhos conseguiu, entre 1872, a sua fundação, e 1888, que foi a data da Lei Áurea, conseguiu libertar 54 mil dos 60 mil escravos que existiam no Rio Grande do Sul. O Partido Republicano Rio-Grandense libertou, sem indenização, 90% dos escravos que havia no Rio Grande do Sul. Portanto, era um partido pré-trabalhista, né? O DNA de Getúlio Vargas foi formado nesse ambiente. Ele foi alfabetizado por um ex-escravo chamado Amaro, que foi libertado pelo pai dele, o general Manuel do Nascimento Vargas, atendendo ao apelo do Júlio de Castilhos. E o amigo de infância do Getúlio era um filho desse ex-escravo, um garoto chamado Isaías, que era o companheiro dele de brincadeiras, até de estudo, essa coisa toda. Ele, muito jovem, ainda estudante, se vinculou ao movimento jovem desse Partido Republicano Rio-Grandense. Em 1906, ele tinha só 24 anos, era estudante na Faculdade de Direito, e foi escolhido pelos colegas para saudar o presidente eleito Afonso Pena, que visitaria o Rio Grande do Sul, visitaria Porto Alegre. E no discurso que ele fez em praça pública, nessa visita do Afonso Pena, ele fez um protesto veemente contra o que ele chamou a coação da história. A coação da história sobre países como o Brasil, condenados a recomprar industrializados e muito mais caros os produtos cada vez mais baratos da sua exportação, os produtos primários. O Brasil exportava minério de ferro e importava todos os produtos siderúrgicos. O Brasil importava a máquina, o Brasil importava o navio, o Brasil importava a locomotiva, o Brasil importava o trilho, e o Brasil chegou a importar, em certo momento, até a enxada com que o seu trabalhador rural plantava um canteirinho de mandioca para não morrer de fome. Até isso o Brasil importava. Então, Getúlio, com 24 anos, protestava contra isso e já, de certo modo, delineava o que seria o procedimento dele no governo, né? O Brasil tem que deixar de ser um produtor de produtos primários e passar a ser um produtor de produtos com valor agregado, produtos industriais. É espantoso que, em 1906, um jovem de 24 anos, lá em Porto Alegre, dissesse isso, porque essa tese, né, só veio a integrar a agenda do debate econômico internacional em 1964, 60 anos depois, quando a ONU criou a UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Então, já lá atrás, o Getúlio falava nisso, né? E quando chegou ao poder com a Revolução de 30,
Logo, a Maria Celina lembrou isso, né? Ele logo evoluiu das teses originais da Aliança Liberal, da plataforma da Aliança Liberal, e já em 1931 ele fez uma visita a Minas, a Belo Horizonte, e no discurso que ele fez lá, ele reconheceu que o problema mais urgente da economia brasileira era o do café, por causa da crise que vinha da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Então, era urgente resolver o problema do café. Mas um problema mais importante disso, Getúlio, em Belo Horizonte, o problema mais importante é o problema da siderurgia. Da siderurgia. E se a iniciativa privada não tiver condições de enfrentar esse problema, o governo federal vai bancar. O governo federal vai bancar a instalação da indústria siderúrgica no Brasil, essa indústria que vai acabar com aquela equação da história denunciada por ele em 1906. Já estava aí, em 1931, a semente de Volta Redonda, que acabou sendo criada, a empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi criada já no início da guerra, né? Quando se falava num flerte do Getúlio com a Alemanha. Na verdade, podia haver um flerte comercial. Flerte político era com os Estados Unidos, era com o presidente Roosevelt, né? E foi preciso até dar ao Roosevelt esse argumento de que os alemães da Krupp queriam financiar a siderurgia no Brasil. Era preciso os americanos entrarem antes para a Alemanha não ter essa penetração na nossa economia, né? Então, aí, de novo, vamos destacar aquilo que foi tão bem lembrado pela Maria Celina e pela Rosa Maria, a habilidade política com que o Getúlio foi conduzindo as coisas. Então, já em 1931, o programa da Era Vargas era a industrialização. E ainda em 1931, não se sabia se existia petróleo no Brasil, né? Supunha-se que devia haver, porque tinha petróleo nos Estados Unidos, tinha no México, tinha na Argentina, tinha na Bolívia, por que só no Brasil não ia ter? Mas os governos anteriores à Revolução de 30 fizeram uma verdadeira farra das concessões de petróleo, né? Entregavam petróleo para quem requeresse. Em geral, eram multinacionais. O grande estado do Amazonas, daquele tamanho, foi dividido em 6 fatias, das quais 4 foram entregues às subsidiárias da Standard Oil americana, do Grupo Rockefeller, e as outras 2 a outros grupos multinacionais. Isso em 1931, o Getúlio já acabou com a farra das concessões. Em 1938, ele revogou todas as concessões anteriores que tinham sido concedidas, e já então abrindo caminho para a Petrobras, que ele viria criar no seu segundo governo, né? Então, o que ele entendia é que a principal obrigação, o principal compromisso de qualquer governo é com a justiça social. Agora, não se faz justiça social sem desenvolvimento. E também não se faz desenvolvimento sem soberania, né? Então, já com essas atitudes e decisões dele, ele foi assentando simultaneamente as bases de um projeto de justiça social, com a legislação trabalhista, a criação da justiça do trabalho, o apoio à sindicalização, né? E foi criando as bases de um desenvolvimento sustentável. O Brasil não podia continuar a ser um país essencialmente agrícola, como tanta gente dizia, e a grande mídia repetia toda hora que o Brasil não tinha que pensar em indústria coisa nenhuma. Quem pensou em indústria foi Getúlio. E Volta Redonda foi o início de um processo que nos transformou numa das 10 maiores economias industriais do mundo, né? E a questão da soberania já estava embutida nas decisões dele sobre o petróleo em 1931, nas decisões dele sobre siderurgia em 1931, e depois nas decisões posteriores,
do segundo governo, como a criação da Petrobras, como a criação da Eletrobras, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Então, Getúlio Vargas foi, vamos dizer, o grande cérebro da Revolução de 30, no sentido de que foi ele que definiu essa virada do Brasil agrário, Brasil monocultor, daquele Brasil tão cruel e tão injusto, numa economia industrial que quase foi a quinta do mundo. Depois houve regressões provocadas por governos que se empenhavam em combater as realizações da Era Vargas, né? A ponto de, em 2019, 1º de janeiro de 1919, o novo governo que se empossava, presidido pelo senhor Jair Bolsonaro, né? O primeiro ato que praticou ao assumir o governo foi reorganizar a estrutura ministerial do país e, na medida provisória em que fez isso, extinguiu o Ministério do Trabalho, o ministério que tinha sido criado por Getúlio 3 semanas depois, apenas 3 semanas depois de tomar posse como chefe do governo provisório da Revolução de 30. Isso diz tudo sobre o que o Brasil avançou, sobre o que o Brasil depois recuou e sobre o que o Brasil, eu tenho certeza, vai voltar a avançar, espero que já a partir da eleição de 2022. Obrigado. Obrigado, Zé Augusto. Também traz aqui para todos nós uma contribuição muito interessante. E agora a gente encerra a nossa primeira fase, nosso primeiro momento do painel, né? Cada debatedor aqui trouxe a sua perspectiva sobre a importância desse personagem, desse gigante da história brasileira, da história nacional, o presidente Getúlio Vargas, né? E de toda a obra da Revolução de 30. Né? Nós sabemos que essa é uma obra muito vasta, né? E de uma dimensão realmente diferenciada. Tanto é que ainda hoje, né? Não só agora, nesse momento que o país vive, mas em momentos muito próximos, alguns dirigentes do nosso país, né? Insistiam em se opor aí a essa grande obra política inaugurada pela Revolução de 30, inaugurada pelo presidente Vargas. Alguns diziam que iam acabar com a Era Vargas e trabalharam nessa direção, né? E outros, mesmo não dizendo, se distanciaram muito daquilo que o presidente Getúlio Vargas e a Revolução de 30 conquistaram para o povo brasileiro. E agora, como muito bem o Zé Augusto colocou recentemente, talvez um dos maiores golpes contra esse legado do governo Getúlio Vargas, né? Que já vinha ali, esse legado que já vinha sendo golpeado de certa forma, né? Com uma reforma trabalhista que dizia que ia construir empregos e que não criou um emprego sequer nesse país, e agora, recentemente, nesse atual governo, com o fim daquele que talvez seja um dos maiores símbolos do ponto de vista social dessa grande obra histórica de Vargas, que é o Ministério do Trabalho. Talvez ao lado ali da legislação trabalhista, da CLT, um dos grandes símbolos, né, dessas construções que foram feitas a partir de 30, tenha sido o Ministério do Trabalho, que agora, recentemente, foi golpeado, foi extinto pelas mãos do atual governo. Né? Um governo que insiste num discurso, de um discurso em tese, né? Em tese patriótico, mas que suas ações concretas de governo nos levam a acreditar, pelo menos para nós do PDT, e aqui falo pelo PDT, não falo pelos companheiros debatedores, né, nossos convidados aqui, estou falando enquanto dirigente nacional do PDT, mas que para nós do PDT é um governo que vai na contramão daquilo que nós defendemos como nacionalismo, como muito bem a professora Rosa tratou aqui hoje,
né? É um governo, na verdade, entreguista, um governo lesa-pátria, um governo que verdadeiramente tenta lançar a mão das cores da bandeira nacional, mas que se rende aos mais cruéis interesses das nações desenvolvidas, fazendo com que o nosso povo continue, né, infelizmente, vivendo dentro de um certo abandono e continuando aí com as suas amarras do atraso. Então, nós precisamos, inclusive, a realização desse evento, ela tem uma conexão com a necessidade de resgatar esse legado histórico que foi construído pela Revolução de 30. É muito importante, professores, para nós, das gerações mais recentes, né, principalmente para a juventude, que a gente verdadeiramente compreenda a dimensão por exemplo, de quando a gente fala do nacionalismo, né? Às vezes esses conceitos acabam sendo deturpados, eles acabam sendo compreendidos de forma equivocada, e a gente sabe que já existiram momentos nesse país que verdadeiramente a gente poderia pensar num país grande, num país soberano, né? E não num país que se entrega a uma eterna feição de um capitalismo dependente que não consegue romper as amarras aí das suas relações internacionais com os outros povos para garantir verdadeiramente que o nosso povo seja feliz. Falado isso aqui, a pergunta que eu tinha aqui, vocês já, de certa forma, já trabalharam um pouco aí nas suas intervenções sobre ela. Mas, como está aqui, eu vou pedir para que vocês aprofundem um pouco o que vocês já iniciaram falando. A pergunta era o seguinte: quais seriam aí os principais marcos para cada um de vocês? Vocês já trouxeram algumas coisas, mas quais seriam os principais marcos que poderiam definir, do ponto de vista estrutural, né, do ponto de vista estruturante, como legado da Revolução de 30? Né? Hoje, nós sabemos, a gente continua sendo um país que não fez reforma agrária, a gente está retroagindo do ponto de vista da legislação de proteção ao trabalhador, né? A gente também, outro dia eu estava fazendo um estudo sobre o período do Vargas e eu vi ali algumas iniciativas, por exemplo, relativas à questão ambiental. No momento que o Brasil hoje, né, tem um ministro que é um verdadeiro adversário do meio ambiente nacional. Então, são muitas as contribuições do Vargas. Eu queria que vocês pudessem aí, com 10 minutinhos, tentar demarcar aí o que seriam efetivamente os maiores, para a concepção de vocês, os maiores legados estruturantes que foram desenvolvidos ali a partir da Revolução de 30. Inicialmente, comecei com a professora Maria Celina. Eu vou pedir licença ao meu amigo Zé Augusto, mas, mais uma vez, eu vou dar a preferência aqui para as mulheres. Vou começar agora com a professora Rosa Araújo. Só antes, professora, eu queria aproveitar esse momento que nós temos verdadeiramente muitos nacionalistas nos assistindo, né, e deixar aqui registrada a nossa homenagem do PDT, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, a um grande nacionalista também, que nos deixou recentemente, que certamente faz falta a todos nós, que era o professor. Eu tive orgulho de tê-lo como reitor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi o professor Carlos Lessa. Fica aqui registrado o nosso carinho, né? E fica aqui registrada a nossa saudade a esse grande mestre, que foi verdadeiramente, esse sim, um grande nacionalista que pensou um Brasil desenvolvido e um Brasil grande. Professora, a palavra é da senhora agora. Foi muito bom você lembrar o Carlos Lessa, realmente um grande cidadão, né? Olha, eu começo falando que o Getúlio Vargas e o governo Vargas e a Revolução de 30 abriram as portas para a cidadania, para uma maior cidadania, que a gente ainda não conseguiu chegar numa maturidade, mas se a gente pensar até 30 e depois de 30, a gente vê que o cidadão brasileiro passou a ter uma certa posição, a ser reconhecido como cidadão, até no campo. Quer dizer, a gente não pode esquecer os índices de pobreza do Brasil, de miséria, quer dizer, a expectativa de vida, o analfabetismo, a mortalidade infantil,
o Brasil foi melhorando. Um segundo ponto importante da era Vargas, e vindo com a Revolução de 30, foi a projeção do Brasil na América Latina contemporânea, da sua época, e do Brasil no exterior. Quer dizer, o Brasil era uma república das bananas, nem isso. E ele deixou de ser. Passou a ser uma nação reconhecida internacionalmente. Um terceiro aspecto que é importante lembrar, parece mentira, né? A gente pensando no governo atual, no que está acontecendo hoje em dia, Vargas criou o Ministério do Trabalho. O presidente atual acabou com o Ministério do Trabalho. Eu escrevi um artigo em novembro, antes da posse dele, ainda em 2018, sobre a ameaça de extinguir o Ministério, que ele chegou a pensar em não extinguir. E Zé Augusto lembrou muito bem, pois foi uma das primeiras coisas que ele fez. Foi criado por Vargas. Segundo ministério criado por Vargas, o Ministério da Saúde. São os dois ministérios que a Revolução de 30 criou. O Ministério do Trabalho era chamado o Ministério da Revolução e o Ministério da Saúde, pois nós que poderíamos ter tanto orgulho do nosso Sistema Único de Saúde, nós estamos arrasados com o que acontece com o Brasil na pandemia, porque o desastre não precisava ser tão grande se nós tivéssemos consciência de que o Estado é quem deve gerenciar e assumir a saúde dos seus cidadãos. Então, duas contribuições que hoje estão neutralizadas. Uma terceira, que é uma área a que eu me dedico muito como profissional, porque dirigi instituições ligadas à cultura. Também, Getúlio Vargas não criou o Ministério da Cultura, mas ele foi muito importante para a cultura. E o governo atual acabou com o Ministério da Cultura, botou uma secretaria atrelada ao turismo, e gerenciada e organizada por pessoas que têm uma ideologia absolutamente retrógrada, uma ideologia não moderna, que não dá direito, espaço para as manifestações de criatividades, para manifestações artísticas, e que não reconhece que a cultura é um fator de desenvolvimento econômico e que nós precisamos da cultura. Vargas fez o contrário. Vargas foi amigo dos artistas, botou intelectuais e artistas em postos-chave, né? Teve Capanema, Carlos Drummond de Andrade era o chefe de gabinete do Capanema, grandes intelectuais, Villa-Lobos, durante todo o período Vargas. Era a era do rádio, né? Na era Vargas. A televisão só chegou no Brasil, acabou de fazer 70 anos. Né? Então, o Vargas não pegou a televisão, mas pegou o rádio, que era um instrumento de propaganda, para o bem ou para o mal, de comunicação. Vargas nunca pensou em nomear uma cantora de rádio diretora da Rádio Nacional, como no governo atual se pegou uma atriz de televisão para dirigir a cultura do país. E deu no desastre que deu, e nós estamos com a cultura no fundo do poço, com a pandemia, tentando sobreviver, os artistas, os criadores, como vários outros, porque a pandemia atingiu muito a economia nacional. Então, eu lembro esses aspectos de um pouco mais de justiça social e de cidadania e cultura na era Vargas. Obrigado, professora. Agora, José Augusto, agora eu vou passar a bola para você. Quais seriam aí as questões estruturantes, né, para o Brasil, que são fruto os marcos estruturantes para o nosso Brasil de hoje, que são frutos aí da Revolução de 30. Para você, quais seriam os principais marcos estruturantes? Aquilo que eu já mencionei. A visão de Getúlio era a seguinte: o principal compromisso de qualquer governo é a justiça social. Mas você não faz justiça social sustentável sem desenvolvimento.
você não faz desenvolvimento sem soberania. Toda a trajetória dele seguiu esses critérios. Agora, de certo modo, a Revolução de 30 nasceu com a campanha abolicionista do Partido Republicano Rio-Grandense entre 1882 e 1888. Mas o Getúlio revelou, num dos principais documentos do primeiro governo dele, antecedentes ainda mais antigos da sua luta, e que talvez seja importante recuperar. Na instalação da Assembleia Nacional Constituinte que ele convocou, que foi eleita em 1933 e possada a 15 de novembro daquele ano, ele leu uma mensagem de prestação de contas do que tinha sido o governo provisório da Revolução de 30. E explicou por que ele criou os Ministérios do Trabalho e da Educação. Ele dizia que a questão do trabalho e a questão da educação tinham sido desprezadas, negligenciadas, não só pela República Velha, que a Revolução de 30 liquidou, como pela monarquia. Eram heranças coloniais que permaneceram vivas em todo o período monárquico. Então, ele lembrou, e isso leva os antecedentes da Revolução de 30 ainda mais atrás no tempo, né? José Bonifácio, que foi o grande cérebro da independência, quem proclamou foi Dom Pedro I, mas o cérebro e o homem de ação foi José Bonifácio. O José Bonifácio, como ministro de Pedro I, pretendia fazer algumas coisas, mas teve que sair, houve um conflito, ele até depois foi exilado, foi preso, foi exilado, né? Aconteceu com o José Bonifácio o que aconteceu com o Jango no golpe de 64. Né? O José Bonifácio, então, ele era deputado da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, e na Constituinte ele apresentou um projeto assinado por ele e pelo irmão dele, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, em que ele propunha o seguinte: libertação dos escravos, em primeiro lugar, isso em 1823. 1823. No máximo, ele toleraria que a libertação dos escravos fosse gradual, para não tumultuar muito a economia do país, como se dizia. Além de libertação dos escravos, entrega de terra aos ex-escravos e também a trabalhadores livres, já um projeto de reforma agrária em 1823. Isso está dito pelo Getúlio nessa mensagem à Constituinte em 1934. Ele propunha também que houvesse uma pequena escola, pelo menos uma sala de aula, em cada povoado, em cada cidadezinha do Brasil, em cada aldeia do Brasil, né? E em cada cabeça de comarca, que eram as cidades maiores, onde havia uma sede judiciária, tinha o juiz de direito, tinha promotor, tinha polícia e tal, em cada cabeça de comarca tinha que haver um ginásio, né? Ou seja, lá atrás, na fundação do Império, José Bonifácio fazia propostas que só vieram a ser postas em práticas por Getúlio Vargas no início da Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 não nasceu só da campanha abolicionista do Partido Republicano Rio-Grandense. A Revolução de 30 nasceu também das propostas de José Bonifácio no momento em que o Brasil se tornava independente. Assim como a Revolução de 30 e o trabalhismo mergulham tão fundo no nosso passado histórico, eu tenho certeza de que elas mergulham no nosso futuro. Se nós estamos aqui comemorando os 90 anos da Revolução de 30,
num ato de saudosismo, num ato de nostalgia, é num ato de esperança no futuro. A Revolução de 30 e a Era Vargas estão no nosso futuro. Cabe a nós retomá-las. É isso que eu acho que fica das comemorações dos 90 anos da Revolução de 30. A Revolução de 30 está no nosso futuro. Obrigado, Zé Augusto. Professora Maria Celina, a senhora vai nessa direção? A Revolução de 30 e os marcos estruturantes da Revolução podem ser olhados aí também como marcos para o nosso futuro? Quais seriam aí os principais marcos estruturantes da nossa Revolução de 30 que comemoramos aqui nesse seminário? Palavra da senhora. Pois não. Certamente, o marco estruturante mais importante, do meu ponto de vista, foi a questão da industrialização. Quando terminou o 20, se fez enquete, né, se fizeram enquete pelo mundo todo, o livro mais importante, as coisas do século, e se chegou à conclusão que os países que mais cresceram no século XX foram o Brasil e o Japão. Um detalhe, quer dizer, o crescimento no Brasil acabou nos anos 80, então nós na verdade, o século XX no Brasil teve 80 anos, não teve 100 anos. E certamente essa industrialização pulsante que a gente teve, ela vem de um projeto da Era Vargas, um projeto que se esgotou não pelas suas qualidades, mas se esgotou porque o tempo mudou. Quando eu digo que o projeto da Era Vargas, o desenvolvimento da Era Vargas é datado porque um projeto, para dar certo, tem que ter o talento da pessoa, tem que ter a circunstância do tempo. E o que aconteceu é que a gente quis empurrar esse modelo em marcha forçada por muito tempo, sem fazer as devidas adequações. Então, a gente, desde o governo Collor, de triste esperança, a gente está falando, vamos acabar com a Era Vargas, vamos acabar com a Era Vargas. Rosa e Zé Augusto acabaram mencionando isso, dando exemplo do Ministério do Trabalho. Eu queria entender um pouco melhor, quer dizer, esclarecer um pouco melhor o que hoje significa acabar com a Era Vargas. Hoje o que se fala de Era Vargas é o seu lado que ficou negativo, que ficou perverso. Porque o que ficou perverso da Era Vargas? Um Estado agigantado, mas ele era agigantado e era importante naquele tempo para tomar as decisões que ele tomou. Quer dizer, continuou agigantado e virou um elefante branco, com uma série de grupos e corporações lá dentro com privilégios, e que acabar com a Era Vargas hoje é acabar com privilégios. Então, é uma visão distorcida do que foi a Era Vargas. O Brasil, na Era Vargas, não tinha feito a transição demográfica. A aposentadoria estava prevista para 43 anos de idade. O Brasil fez uma transição democrática. As mulheres têm menos de 2 filhos, 1 filho por mulher, é a taxa de natalidade no Brasil, e a esperança de vida crescendo. Então, tem que se fazer um ajuste no sistema de previdência. A gente vive mais, felizmente, vive melhor. Então, a gente vai ter que contribuir mais tempo. Então, quando se fala contribuir mais tempo para certas categorias, é acabar com a Era Vargas, ou seja, é acabar com um direito que fazia sentido num tempo que se morria com que a esperança de vida era 50, 60 anos. Enfim, a gente acabou convertendo a expressão Era Vargas para um lado negativo, para o lado do privilégio, do Estado encalhado, do investimento improdutivo, do dinheiro jogado no ralo. Não foi isso. Hoje me impressiona muito que, de fato, uma certa visão dessa Era Vargas permanece no Congresso. Quando eu vejo
o Centrão defendendo a estatização de certas companhias contra a privatização de certas companhias, certamente o Centrão quer ser beneficiário de várias corporações estatais a seu favor, não está pensando em desenvolvimento. Então, ele está, quer dizer, é um Centrão que está usando o lado perverso da Era Vargas, inclusive para desmoralizar o que foi a Era Vargas. Então, foi datado, sim, havia circunstâncias, se tentou jogar para além do tempo aquilo que não dava mais para continuar. E não dava por várias razões, e acho que o corte realmente mais fatal foi a crise do petróleo dos anos 70. A partir desse momento, o modelo de desenvolvimento da Era Vargas entra em marcha ré. E, a partir daí, os governos militares fazem aquela tragédia que a gente conhece. O modelo estava errado? Não. Quer dizer, não é, repito, quer dizer, o Getúlio não fez o endividamento externo que a gente fez. A industrialização brasileira foi feita com investimentos nacionais, com investimentos estrangeiros também, mas de outra, né, com outra grandeza, que não geraram o problema que foi gerado nos anos 80 com a dívida externa. Enfim, então, me parece certamente que a industrialização foi o grande legado, uma industrialização que desde os anos 80 parou. As nossas taxas de industrialização desde os anos 80 são ridículas. Eu estava lendo ontem um texto do Wilson Cano, e preparando aula, e aí eu começo a rir, porque o Wilson Cano começa exatamente, é um texto que ele fala da economia brasileira de 29 a 54. E aí ele vai falando dos problemas, do câmbio, não sei o quê, e as taxas de industrialização é 8%, 12%, e a gente começa a rir. O PIB total, a gente começa a medir PIB a partir dos anos 40, com o IBGE, mas de 45 até 64, o crescimento médio do Brasil foi 6%. 6% significa 6 em cima de 6 em cima de 6. Não é 6 depois de ter menos 2, não é 3 depois de ter menos 2. Então, foi um período efetivamente vitorioso. Acabou, aquela fase acabou, precisaria ser revista, as pessoas não quiseram rever, quiseram insistir nos problemas. A gente fala do milagre brasileiro da ditadura, a ditadura não cresceu mais do que o período democrático. O que é bom para propiciar o crescimento é a democracia. Quer dizer, então, hoje eu entendo, né, que um certo culto ao Estado que a gente tem, uma certa estadolatria e um nacionalismo econômico estatizante, não nacionalismo econômico simplesmente, mas estatizante, tem muito a ver com essa experiência muito bem sucedida que a gente teve na República de 46. A gente não conhecia outro período, fosse tão... O que a gente teve depois da República de 46 em termos de crescimento? Teve aquele miolo ali da ditadura, com grande custo político, e depois inflação, desemprego, crise, e a gente está empurrando com a barriga até hoje. Realmente, no geral, a Rosa tem razão, a gente está melhor, mas a gente está melhor em vários aspectos, felizmente, a gente está melhor, mas a gente ainda é o país mais desigual do mundo, junto com Gâmbia e com não sei quem, entendeu? Por quê? E aí eu volto a outro ponto. Porque o problema da industrialização brasileira, ela começa como um projeto muito fechado, muito pequeno. Ele não começa como um projeto distribuidor de renda. O Estado faz a política social e o empresário ganha dinheiro, digamos. Isso teria que ser mudado, mas não foi mudado. E não houve nenhum governo que, depois disso, mudasse.
Então, a gente acabou tendo uma industrialização que foi feita às custas de concentração de renda. O modelo nasceu assim, distorcido, nasceu talvez por necessidade, talvez por, não sei. Acontece que não se mudou, isso foi um dos problemas, não se alterou esse modelo. E a gente paga um preço muito caro por ter um país tão desigual. Então, do meu ponto de vista, a era Vargas, ela não acaba com Vargas. A era Vargas, ela acaba com a crise do petróleo. E a partir daí, a gente tem uma economia em marcha forçada e a gente transforma os projetos liberais que aparecem a partir daí, e todos mal sucedidos, infelizmente, não porque são liberais, mas porque foram incompetentes, os projetos desvalorizaram e satanizaram a era Vargas. O fato é que a era Vargas, do ponto de vista desse modelo de desenvolvimento, está vencida. Pensei, a taxa de validade está vencida. Mas não se arrumou nada para botar no lugar. Então, isso é desesperador. Então, é muito interessante que as pessoas fiquem insistindo nesse referencial de precisamos acabar com alguma coisa. Eu gostaria que se dissesse, precisamos construir alguma coisa. É como se acabar com a era Vargas fosse renascer alguma coisa, entendeu? Não é isso. Isso tudo é retórica. E aí a gente sendo peso, a importância, né, que existe no imaginário popular, que existe no imaginário político, como isso é importante para convencer o mercado, convencer os aliados políticos de que se vai fazer uma coisa diferente. E, na verdade, quando define pelo negativo o que se vai fazer, é muito ruim. O que eu vou fazer? Eu vou acabar com alguma coisa. Eu quero muito um Brasil que diga que vai fazer alguma coisa, que pode aproveitar o que foi de bom, que deve aproveitar o que heranças boas que a gente tem, por exemplo, na parte das instituições culturais criadas na área Vargas, de memória, de proteção à memória, da memória que está tão, como lembrou a Rosa, a memória nacional que está tão desmemoriada na cabeça do governo. Enfim, é isso. Acho que foi... não podemos esquecer que Vargas foi um ditador, é desnecessário dizer. Quer dizer, como todo ditador não precisa de adjetivos, claro que há escalas e escalas, né, de ditadura. Getúlio não foi um fascista, isso eu faço questão de dizer. Quer dizer, mesmo o Estado Novo não foi um governo fascista, foi um governo autoritário, que teve prisão política, teve censura, mas não teve o envolvimento do Estado em um projeto totalitário que envolvesse o dia a dia, o cotidiano de toda a população, que obrigada a participar de um partido único e andar fardada na rua e a matar quem fosse contra. Não houve isso. Houve violência, sim, mas não tivemos fascismo. Disso eu acho que... eu não acho que isso foi uma qualidade de Vargas, eu acho que é uma qualidade do Brasil. Eu acho que um país que tem 5 partidos comunistas nunca pode ser um país extremo, não pode ter extremismos. Significa que até a esquerda ela não consegue unidade, a esquerda autoritária, né? Então é isso. Quer dizer, acho que foi uma conversa muito boa. Eu tenho muito apreço, eu gosto muito de estudar esse período, gosto de falar com os meus alunos sobre isso, e gosto principalmente de mostrar como os atores políticos e os processos estruturais se fundem em determinados momentos, no sentido de termos resultados benéficos. Quer dizer, eu acho que Getúlio, em certo momento, conseguiu fazer isso. Ele conseguiu aliar uma realidade estrutural da sociedade brasileira com qualidade de gestor e trazer benefícios generosos para o Brasil. E
não teve habilidade para fazer isso o tempo todo, tanto que terminou tragicamente, teve que se matar. Então, isso significa que também tem um limite, a habilidade tem um limite. Se bem que há quem diga que foi seu grande golpe de mestre, foi o suicídio. Pode ser. Obrigada, hein? Obrigado, professora. Gente, nós estamos aqui caminhando já para o nosso final. Eu vou entregar mais uma vez a palavra para os nossos convidados, para que eles façam aí suas considerações finais aí, num breve espaço, mas já agradecendo aqui e depois eu retomo aqui a palavra para finalizar. Vou começar então, vou passar para a professora Rosa Araújo, agradecendo aí a participação, né, e todas as suas contribuições aqui, professora. A palavra é sua. Eu quero agradecer a atenção de todos que participaram, de todos que nos ouviram, nos viram, principalmente dos colegas, você que é um excelente moderador, do Zé Augusto, da Maria Celina, tão brilhante e com ponderações tão precisas, que são muito importantes, e a gente tem que ter fé no Brasil, a fé de que nós construímos o nosso país. E nós construímos o nosso país com o voto, com o trabalho e com a resistência. Eu acho que é um momento da gente olhar para frente e não se conformar, dizer que nós vamos comemorar o centenário da Revolução de 30 e vamos comemorar tudo que o Brasil já fez de bom se nós continuarmos trabalhando e resistirmos e melhorarmos o Brasil. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professora Maria Celina, quer finalizar mais algum? Sim. Eu vou finalizar lembrando que, em 1980, o CEPEDOC, nessa época dirigido pela Celina Vargas, organizou um seminário comemorativo dos 50 anos da Revolução de 30. E foi um seminário fantástico, porque era a primeira vez que a gente reunia o que havia de melhor da pesquisa recente, uma pesquisa documental. A gente estava saindo do discurso dos grandes personagens, dos grandes ensaios, fazendo a pesquisa em arquivos. Então, foi um seminário maravilhoso, que realmente marcou uma virada nos estudos sobre o Brasil pós-30. Isso foi uma grande contribuição que o CEPEDOC deu, sem dúvida, e eu cada vez estou mais convencida que ninguém fez melhor que o CEPEDOC até hoje nessa área. Fico muito feliz de ver que os 90 anos foram lembrados e vou estar nos 100, certamente vou estar nos 100, e acho que pelo que eu já estudei a vida inteira, eu ajudei a Celina a decifrar o Diário do Getúlio, eu li aquele arquivo tudo do Getúlio, eu li tudo aquilo, enfim, eu acho que por tudo que eu já vi na vida, e se é que eu aprendi depois dessas leituras, eu creio que nos 100 anos eu vou estar reafirmando isso aqui, eu vou estar reafirmando que a gente está falando da Era Vargas pelo seu lado, por um lado pejorativo. E isso é a gente querer olhar o mundo de ontem com as lentes de hoje, ou o contrário. Então, acho que isso é uma injustiça. Isso é marketing político. Isso ficou bonito falar isso, mas isso não tem... isso para nós que somos historiadores, que somos, enfim, brasileiros que levam a sério o seu país, a gente não deve insistir nessas frases de efeito. Isso é uma frase de efeito que não constrói. Isso, a maior parte das pessoas não sabe o que está dizendo, não sabe o que está dizendo. E é importante que aqui a gente, você, Everton, e o povo mais novo, e a Fundação, enfim, que a gente fale, sim, o que foi a Era Vargas. E a gente vai falar isso nos 100 anos. Um abraço a todos. Foi ótimo ver a Rosa, foi ótimo encontrar o Zé Augusto. Boa noite a todos. Obrigado, professora. E agora o nosso companheiro, nosso jornalista José Augusto Ribeiro, também para suas considerações finais. Everton, eu vou aproveitar esses minutos finais para lembrar duas retomadas da Revolução de 30 e da Era Vargas. Uma foi o governo Jango, que só teve pouco mais de um ano de regime presidencialista.
Ele não conseguiu fazer a reforma agrária, nem começar a reforma agrária, que era o projeto dele, mas ele conseguiu fazer a aplicação da legislação trabalhista ao trabalhador rural, foi pelo Estatuto do Trabalhador Rural, que foi aprovado no governo dele, e conseguiu fazer a sindicalização rural, em pouco mais de um ano. A outra retomada da Revolução de 30 e da Era Vargas foi o Brizola. Com menos de 40 anos, governador do Rio Grande do Sul, ele mudou a história do Brasil. Quando ele encampou a energia elétrica lá, expropriando uma companhia americana, ele plantou a semente do que viria a ser a Eletrobras. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo. E quando ele encampou os telefones, ele disparou o processo que resultou naquilo que o governo militar considerou a sua maior realização, a revolução das telecomunicações. E no Rio, ele fez 500 CIEPs. Né? Onde é que estão esses CIEPs? O que é que fizeram com esses CIEPs? Como o nosso país estaria melhor se nós tivéssemos os 500 CIEPs do Brizola e os muitos outros que sugeriam por todos os estados do Brasil. Hoje, me parece que o estado vanguardeiro nessa questão da educação é o Ceará. Né? Então, a Revolução de 30 continuou nos exemplos agora do Ceará, nos exemplos do Jango e nos exemplos do Brizola. Obrigado, Zé Augusto. Pessoal, muito obrigado aos nossos convidados, professora Rosa Araújo, professora Maria Celina, né, o nosso jornalista Zé Augusto. Sem sombra de dúvidas, foi um pontapé aí nesse seminário comemorativo dos 90 anos da Revolução de 30. A gente deu o primeiro passo, certamente, como nós aqui somos um partido de tradição progressista, eu não vou dizer com o pé direito, vou dizer que a gente deu o primeiro passo com o pé esquerdo, né? Para ficar na melhor tradição aqui da esquerda democrática e popular do trabalhismo brasileiro. Quero relembrar a todos que estão nos assistindo que esse seminário não se encerra hoje. Nós vamos ter uma nova mesa amanhã, que é o segundo painel, o painel Trabalhadores do Brasil, no qual vão participar os três ex-ministros do Trabalho, o companheiro Jacques Wagner, né, militante, dirigente do PT, nosso presidente nacional, Carlos Lupe, e também nosso secretário-geral e presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, e nosso ex-ministro do Trabalho, Manuel Dias. A moderação vai ser de uma companheira de Belo Horizonte, a Duda Salabert. E a outra mesa, no dia 8, que vai ter a presença do geólogo Guilherme Estrela, né, um dos grandes personagens aí da descoberta do pré-sal, também do grande economista Luiz Gonzaga Beluso, né, um grande desenvolvimentista, e também, espero eu, do futuro presidente desse país, né, o ex-ministro, ex-governador, nosso vice-presidente nacional do PDT, companheiro Ciro Gomes. Para nós, para mim, particularmente, um grande orgulho de dividir essa mesa com personalidades, com estudiosos tão relevantes. Né? Eu aqui, pequenininho, aprendi muito, certamente, com todos vocês hoje, nessa noite. Tenho certeza que todos que nos assistiram também aprenderam muito. Quero continuar mergulhando aí nos estudos do trabalhismo, né? Tentando compreender a dimensão dessa grande obra iniciada pela Revolução de 30. Tenho certeza que, como o Zé Augusto colocou, eu faço parte desses que acreditam que o trabalhismo brasileiro e a obra iniciada pelo Vargas lá atrás, ela ainda pode construir e abrir novas estradas para o desenvolvimento do nosso país. Nós ainda temos, infelizmente, no século XXI, o nosso país ainda tem grandes gargalos estruturais que a gente precisa certamente pensar aí a partir de um novo desenvolvimento, um desenvolvimento criativo, um desenvolvimento possante, um desenvolvimento inclusivo, sustentável, que a gente possa aí resolver os grandes problemas que afligem a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, né, como bem gostava de falar com eles o nosso presidente Getúlio Vargas. Nós do PDT, que está completando, também esse ano completou 40 anos,
no dia 26 de maio. A gente fica muito feliz aí, a nossa fundação, de estar fazendo aqui as comemorações dos 90 anos da Revolução de 30. Pessoal, em nome da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, em nome do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, especialmente em nome do Centro de Memória Trabalhista, que está organizando essa atividade, eu quero agradecer mais uma vez nossos ouvintes, quero agradecer nossos debatedores, quero agradecer todo mundo que trabalhou nos bastidores dessa atividade, né? Vou especialmente me dirigir aqui para o Henrique Mathiesen, né? que foi um dos idealizadores e coordenou toda a realização desses trabalhos, né? E me despedir agora convidando e reiterando o convite para os próximos painéis. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que nosso Brasil volte a sonhar e tente, mais uma vez, construir as utopias que nós tanto desejamos que esse país construa para que tenhamos verdadeiramente dias melhores daqui para frente. Tchau, obrigado, professores.